Como é bom, né? Está começando esse momento dessa conferência. E eu tenho certeza que Deus tem algo para você nessa noite. Olha só o tema da ministração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está pronto? Pergunta de novo: você está pronto? Irmãos, nós vamos até o final dessa ministração. Está pronto? Até o final você vai dizer: eu já estou pronto. Eu já estou pronto. E eu quero falar sobre um homem. É só falar sobre um homem. A Bíblia fala que ele era um homem semelhante a nós. Semelhante a nós. Semelhante a essa pessoa que está do seu lado. Semelhante a eu e você. Talvez você está me conhecendo pela primeira vez hoje. Mas eu sou casado com a Iane, linda. Quando eu disse sim para ela, eu anulei todas as outras mulheres do mundo. E ai de mim se eu olhar para outra. Ela ora para que os meus olhos sejam queimados e eu fulminado. Mas eu já conheço a Iane há muitos e muitos anos. Já fazem 17 anos que nós temos de relacionamento, desde adolescente. Eu lembro da primeira vez que a Iane me viu e ela também me viu. Nós estávamos em uma classe de escola dominical. Acho que algumas pessoas aqui sabem disso. E eu estava numa sala e quando a Iane passou, ela estava em outra sala. Quando ela passou, ela voltou, porque ela ficou olhando para mim. Ela disse assim: quem é esse lindo de olhos verdes? Maravilhoso. E ela voltou e o pescoço não deixava. A cabeça continuou naquele lugar lá, olhando para mim. E eu olhei para ela e eu disse assim: meu Deus, o que é que essa moça quer comigo? Só pode querer casar. Certeza que ela vai querer casar comigo. E aí nós começamos um processo de relacionamento. Ela um dia chegou para mim e disse assim: se os meus pais aprovarem você, é porque você é um homem de Deus para a minha vida. Eu disse assim: seja por isso, eu vou falar com ele agora. Porque cearense tem que ter atitude, não, irmãos? Cearense é um homem cheio de atitude. Eu fui falar com o pai dela. Eu tinha 15 anos de idade, eu era macho. Macho, eu cheguei lá, disse assim, se tremendo, as pernas bambas. E eu disse assim: você deixa eu namorar com a sua filha? Ele disse: quais são as suas intenções? Eu disse: por enquanto é só beijar. Era só isso. Nem conhecia, nem fazia corte, nem nada, nem fazia romance real. Começamos, irmãos. Depois o Senhor foi nos abençoando. Nós fomos nos aprofundando. Depois de 3 anos de namoro, eu disse assim: agora eu não quero mais saber de namoro. Agora nós vamos fazer romance real. E nós passamos 2 anos e meio fazendo romance real. Noivamos e nos casamos. Nos casamos. Estamos aqui. Esse ano nós fazemos 10 anos de casado. 10 anos de casado. E o Senhor é bom. Irmãos, eu só sou careca, mas eu sou novo. E eu sou discipulado pelo pastor Gilson, pastor presidente, o nosso pastor sênior do Ministério Casa do Pai. E é uma honra estar aqui hoje. É uma honra mesmo para mim. É uma honra ter recebido esse convite do pastor Ato. Eu me sinto privilegiado. Mas voltando para a ministração, tem um homem na Bíblia que a Bíblia fala que ele era um homem semelhante a nós. Tiago capítulo 5, verso 17 a 18 vai falar assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, olha assim, não choveu. Não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. A Bíblia fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas coisas. Ele era semelhante a você, a mim, semelhante a nós. E Elias foi um homem usado por Deus em vários momentos, em vários aspectos. Um dia ele desafiou os profetas de Baal, e ele falou: Deus quer responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal levantaram um grande holocausto,
E começaram a orar, e Elias começou a zombar, porque Baal não respondeu. Mas a Bíblia fala que quando Elias foi levantar o altar para o Senhor, ele disse assim: não só constrói isso aqui não, vamos colocar água, vamos deixar o negócio mais difícil. E olha o que acontece. Em 1 Reis capítulo 18, verso 28 e 29 vai falar assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. Ele disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O povo estava incrédulo, irmãos. O povo estava no domínio de Jezabel, de domínio de Baal. Jezabel era aquela mulher, aquela rainha que mandava matar os profetas do Senhor. E quando Elias desafiou os profetas de Baal, ele estava falando assim: ó, existe um Deus, mas é um Deus verdadeiro. É um Deus que pode mudar tudo. É um Deus que pode mudar a realidade desse lugar. E por que eu estou perguntando para você se você está pronto? Porque você é uma pessoa que muda a realidade do seu lugar onde você está. Porque da mesma forma que Elias era um homem semelhante a nós, e foi capaz de fazer tão grandes feitos, você também pode fazer onde você está inserido. Você também pode ser essa atalaia, essa boca de Deus, para agir, para ministrar, para impactar. Agora tem uma coisa, irmãos. Elias, como era um homem semelhante a nós, o medo bateu a porta dele. E quando o medo vem, o que é que nós vamos fazer? Porque muitas vezes nós também temos medo de estar no ministério, estar falando de Deus, estar falando de Jesus para outra pessoa. Muitas vezes nós somos aqueles discípulos de Jesus que andam camuflados como um 007, que ninguém pode saber. E se souber, parece que tudo está dando errado. Mas ao contrário, irmãos, às vezes o medo bate a porta. E o que aconteceu foi que Jezabel ficou sabendo o que tinha acontecido. Acabe, que era o marido de Jezabel, disse assim: olha, Elias foi lá e matou todos os profetas de Baal. Jezabel então disse assim: ah, deixa ele, agora eu vou mandar matar ele. Irmãos, Jezabel era o Satanás em pessoa. Pensa numa mulher ruim. Você conhece uma pessoa ruim? Conhece? Você potencializa mais algumas 1000 vezes. Era Jezabel. E a Bíblia fala que Jezabel então mandou um mensageiro para Elias e disse que da mesma forma que os profetas de Baal tinham morrido, Elias também iria morrer. E olha que a palavra fala em 1 Reis 19:3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E para salvar a vida dele, o que foi que ele fez? Fugiu, foi embora. Ele começou a correr com medo. Ele começou a ir embora. Ele disse assim: Deus, não vou ficar aqui não, nesse lugar. Mas irmãos, vem cá, Elias não foi usado por Deus? Sim ou não? A Bíblia fala que Elias disse que não ia chover por 3 anos e meio. Não choveu. Depois Elias disse que iria vir chuva sobre a terra. E o moço de Elias disse assim: olha, meu senhor, eu estou vendo apenas uma nuvem do tamanho de um punho de um homem. O que foi que Elias disse? Pode mandar avisar que vai vir muita chuva. Vai vir muita chuva. Elias era um homem de Deus, mas a Bíblia fala que ele teve medo. Ele fugiu. E olha só o que a palavra continua falando em 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta-me, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Como assim, Elias? Você é usado por Deus e agora está pedindo para si a morte? Será que você se identifica às vezes com essa história, irmãos? Porque em alguns momentos da minha vida eu já me identifiquei. De dizer: como assim, Senhor? O Senhor já me usou, o Senhor já fez tantas coisas, mas aconteceu essa situação aqui de aflição, de angústia. Agora eu quero a morte. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, esse não é o seu fim.
olha para ele e diz assim: você está pronto? Esse não é o seu fim. Olha o que continua o versículo. Deitou-se, dormiu debaixo dos ímpios, e eis que um anjo do Senhor lhe disse: levanta-te e come. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e tomou e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. O que o Senhor está falando é dizer assim: levanta e come, porque o caminho não acabou não, meu filho, está só começando. Você está pensando que acabou? O povo comemorava a festa de Pentecostes para agradecer a colheita, para agradecer aquilo que o Senhor tinha feito. Agora, quando nós falamos de colheita, irmãos, a gente está falando de trabalho, porque tem que ter um trabalho. Arar a terra, preparar a terra, deixar tudo pronto. E sabe o que é que acontece? Vem agora a hora da colheita. E na hora da colheita, o que é que tem? Trabalho. Tem trabalho. E o Senhor fala para Elias assim: Elias, levanta e come, porque o caminho é longo ainda e não acabou. E a Bíblia fala que então Elias se levantou, comeu e começou a caminhar 40 dias e 40 noites. Pensa num bolo bom. A NASA perdeu feio. A NASA não conseguiu ainda criar uma pílula, um bolo, para que o astronauta fique lá 40 dias sem comer nada. E Deus já tinha feito isso. 40 dias ele caminhou, cheio de força. E aí você diz: pronto, agora o ministério de Elias vai romper. Agora o ministério de Elias vai com tudo. Não foi assim. Elias foi se esconder. Olha para a pessoa que está atrás de você. Atrás. O que aconteceu foi que o outro também olhou para trás. Ficou igual o trenzinho. Mas olha para a pessoa que está de trás. A pessoa que está atrás continua olhando para você. A outra assim sucessivamente. E diz assim: ei, o caminho é longo. O caminho é longo. O caminho é longo. O caminho é longo. Um dia eu estava conversando com o pastor Gilson, meu discipulador. E ele disse assim: Naná, ele me chama de Naná, um apelido carinhoso, fofo, lindo. Ele disse: Naná, sabe qual é o problema de muita gente? É achar que está correndo uma corrida de 100 metros rasos. Que a pessoa começa a correr, dá o gás, mas é por curto tempo. Nós estamos correndo uma grande corrida. Nós estamos correndo como uma maratona. E a corrida é longa. É um longo caminho. Então, meu amado, sabe quando acontece as dificuldades, as coisas? Às vezes a gente pensa em desistir, pensa em parar. Às vezes nem consegue parar para agradecer tudo aquilo que o Senhor já fez. E faz como Elias. Para, pede para si a morte. O anjo vem e diz assim: come, porque o caminho é longo. Elias come, ele começa a correr. Mas depois sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai se esconder. Ele vai se esconder. Ele vai se esconder. Mas o Senhor está falando para você hoje: ei, volta para o teu caminho. Volta para o teu caminho. Olha o que acontece em 1 Reis capítulo 19, 9 e 15. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo?
Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Olha o que Elias estava falando: eu fiquei só, eu fiquei só, e procuram atirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Mas fale assim comigo: porém o Senhor. Fale mais uma vez: porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas diga: mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas diga assim: mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Veio um som de um suave sussurro. Ei, veio um som de uma doce voz, de algo que traz paz, tranquilidade, transformação. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que essa voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? E ele disse: ah, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram atirar a minha vida. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Vai e volta. Vai e volta para o teu caminho. Vai e volta para onde eu coloquei você. Na versão original vai dizer assim, ó: vai e volta pelo caminho que você veio. É tipo assim: não pega desvio, não pega atalho. Por onde você veio, você vai voltar. Faça o caminho de volta. Refaça o caminho. Porque Elias estava dizendo assim: Senhor, eu estou só. Senhor, eu estou só. Senhor, eu estou só. Sabe que Deus fala para Elias: ei, Elias, você não está só. Tem 7.000 homens separados que não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 pessoas que ficaram tementes ao Senhor. Eu estou só. Não, você não está só, meu amado. O grande erro é achar que nós estamos só. O grande erro é achar que nós estamos sozinhos na caminhada. O grande erro é achar que você faz tudo na força do braço. O Senhor diz: você não está só. Você não está só. O Senhor fala: eu também conservei 7.000 homens que não se dobraram, que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem fogo para você. Deus tem fogo para você. Ele tem fogo para você. E a Bíblia fala, lá em Lucas agora, indo para o Novo Testamento, que tinha 2 discípulos que estavam agora de caminho para Emaús. A Bíblia fala que Jesus já tinha sido crucificado. Os discípulos todos estavam dispersos. Todos eles tinham fugido, sem saber, desorientado, igual barata tonta, sem saber para onde ir. Parece que os discípulos de Jesus estavam andando como aquele caminho de formiguinha, e alguém passou o dedo e todo mundo ficou desorientado. E era assim que os discípulos estavam caminhando. E aí sabe o que aconteceu? 2 deles começaram a dizer: vamos sair daqui, o negócio está difícil. E olha que a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 24, verso 13 até o 19. Naquele mesmo dia, depois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios. Iam conversando a respeito
de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Diga assim, o próprio Jesus. Diga de novo, o próprio Jesus. O próprio Jesus se aproximou. E olha o que acontece. E ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou, Jesus perguntou para eles: o que é isso que vos preocupa? De que vocês estão tratando na medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: Cleópas, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Por acaso você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que é que estava acontecendo? Cara, Jesus é muito legal. Jesus se faz de desentendido. Jesus disse assim: quais? Quais? O que foi que aconteceu? E aí talvez você pergunte assim: por que Jesus fez isso? Porque não adianta você estar angustiado, você tem que falar para Ele o que você sente. Você tem que dizer para Ele o que é que você está passando, o que é que você está sentindo, quais são as suas dificuldades. Deus só foi capaz de agir na vida de Elias porque Ele falou. E Ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso. Eu tenho sido extremamente zeloso. E os discípulos disseram assim: você não sabe o que é que está acontecendo? Jesus pergunta: o que é que está acontecendo? Mas deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia fala que eles estavam de caminho para onde, irmãos? Emaús. O significado do nome Emaús significa banhos quentes, no original, no grego. Algumas versões vão falar onde tinha águas quentes, onde tinha águas termais. Aquele lugar era conhecido. E eu não sei se você sabe, mas o nome de um lugar naquela época fazia muito sentido, tinha muito significado. Tinha muita coisa, tinha muito significado. E você sabia que banhos quentes, ele serve para várias coisas? Um banho quente, ele traz vitalidade. Na verdade, ele até afasta algumas doenças. Se você está desanimado, triste, você entra debaixo do chuveiro quente, fica lá e é gostoso. É bom. Nessa chuvinha que deu, né, de quarta para quinta-feira que passou, a Iane até olhou para mim e disse assim, a minha esposa disse assim: amor, nós temos que construir uma arca por acaso? Vamos ter que pegar um bote? Mas banhos quentes, quando você toma um banho quente, é tão gostoso. Traz alívio, traz refrigério, traz descanso. Ele é medicinal em algumas coisas. E olha o que os discípulos falam para Jesus: ora, nós esperávamos que Ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. O que é que eles estavam dizendo? Cara, nós achávamos que ele era o cara que ia salvar todo mundo. Jesus era a pessoa que ia redimir todas as pessoas. Ele era a pessoa que ia fazer isso. Sabe o que acontece? Quando eles falaram isso para Jesus, Jesus começa a falar das Escrituras, do que era necessário acontecer com o Filho do Homem. E ele começou lá desde o Antigo e começou a puxar até os dias atuais. E aí, quando eles já estavam, eles já tinham chegado naquele lugar, Jesus já disse: é o caminho. E ele disse: não, fica aqui mais um pouco, fica conosco. A Bíblia fala que então Jesus ficou lá. E olha o que acontece. Aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eu fico impactado nesse momento, porque eles eles olharam um para o outro e disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
Por acaso não nos ardia o coração quando ele no caminho ficava falando? Por acaso o nosso coração não estava ardendo? E olha o que acontece, na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém. Pastor, você está dando um nó na minha cabeça. Eu quero te falar uma coisa. Quando ele diz assim, porventura não nos ardia o coração, o significado dessa palavra ardia é colocava fogo. É colocava fogo. Eles estavam falando assim, acaso ele não estava colocando fogo no nosso coração quando ele vinha no caminho falando das Escrituras? Você lembra de Elias? Quando o Senhor mandou ele sair da caverna, a palavra do Senhor fala que veio um vento forte. O Senhor não estava no vento forte. Veio um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo. O Senhor não estava no fogo. Mas veio uma suave voz, um suave sussurro. E o Senhor estava naquele suave sussurro. Eu quero te falar uma coisa, meu amado. Deus se move de várias maneiras diferentes. Elias estava acostumado com aquilo que era sobrenatural, com o fogo, com o terremoto, com o vento forte, com tudo acontecendo. Mas dessa vez foi diferente. Já no caso dos discípulos de Emaús, Jesus foi lá em pessoa. E Jesus não estava abanando a eles, não. Jesus estava com um lança-chama do lado deles. E à medida que o caminho estava passando, ele estava... À medida que o caminho estava andando, Jesus estava colocando fogo neles. À medida que ele estava andando, Jesus estava colocando fogo. Jesus estava lançando fogo neles. E sabe o que é interessante, irmãos? É porque Deus não opera na individualidade. Deus quer operar no coletivo. Em Elias foi assim. Elias, volta para o teu caminho, porque eu deixei separados 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Para esses discípulos que estavam em Emaús, que estavam se desviando, que estavam afastados, na hora que Jesus parte o pão e eles reconhecem que é Jesus, sabe o que acontece? Eles dizem um para o outro, nós precisamos voltar. Nós precisamos estar no meio da congregação. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar junto. Porque é no meio da comunhão, é no meio da unidade que o Senhor vem e ordena a sua bênção. É no meio das coisas. É no meio de tudo. A Bíblia ora, se nós que somos maus sabemos dar as boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais eu vou dar o Espírito Santo àqueles que me pedem. E sabe de uma coisa, irmãos? Nesse momento, o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles ainda. E Jesus estava só colocando fogo. Só colocando fogo. Talvez, meu amado, para alguns que estão aqui, o Senhor está só abanando. Porque você já tem fogo aí. Ele está só abanando. Para alguns, Ele está só colocando lenha. Só colocando mais combustível para poder queimar. Mas em outros, Ele está jogando chama e muita chama. Ele está jogando fogo e é muito fogo. E Ele está dizendo assim, ei, volta para o seu caminho, não acabou ainda. Ser cheio do Espírito Santo, ser uma igreja ativada. Ser uma igreja ativada, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, não é para ser inflado, é para externar. É para externar. É para ser colocado diante de um rompimento. Olha o que a Bíblia fala lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele está falando assim, ei, vocês vão receber poder, quando vier o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, isso não é para você reter,
Isso é para você liberar. Isso é para você passar. Isso é para você distribuir. O Pentecoste era isso, meu amado. Eles estavam comemorando a colheita. Aquilo que tinha acontecido. E a Bíblia fala que eles estavam lá, juntos, como igreja, na unidade. E olha o que acontece. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, fale assim, todos. Diga mais uma vez, todos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos reunidos em lugares separados aqui ou não? Estamos aonde? No mesmo lugar. No mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E pareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E fala assim, todos. Fale mais uma vez, todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que estava lhe distribuindo, que estava dando. Eu lembro, irmãos, um belo dia, eu estava em um círculo de oração, na Assembleia de Deus, eu tinha 12 anos de idade. E era um círculo de oração à tarde. Na verdade, não era apenas um círculo de oração, era uma conferência do círculo de oração. Você tem que levar isso em consideração. É forte. Não era só uma reunião do círculo de oração, era uma conferência das irmãs do círculo de oração. E na igreja não tinha uma salinha para o ministério infantil. O ministério infantil era 4 bancos da igreja, botado no final da igreja, e estavam as crianças lá. Algumas pessoas se identificaram, lembraram da sua infância. E aí aquele pregador começou a falar, começou a pregar, e começou o mover. E criança é curiosa, não é? Principalmente adolescente, 12 anos. Eu disse, o que está acontecendo? De repente, irmãos, aquele pastor disse assim, quem quer ser batizado no Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ficou um silêncio. As irmãs do ciclo de oração já sabem, começou a falar em línguas, rodopiar, e glória a Deus para cá, aleluia para lá. Era irmã correndo para um lado, para o outro. E eu disse, onde eu me escondo? Onde eu vou me esconder? No banco? E aí de repente, aqueles adolescentes começaram a ir para frente. E eu também estava lá. E eu disse assim, eu não vou ficar aqui não. Eu vou para frente também. E todos nós estávamos lá como se fosse um paredão. Tudo adolescente, 11, 9, 10, 12 anos. Nós estávamos lá na frente. De repente, começou a orar. E começou aquele fogo, aquela coisa que começa a contagiar você. Só deixa eu te falar uma coisa. Eu não estava sentindo nada. Eu não estava sentindo nada. Eu estava com mais medo do que sentindo alguma coisa. E os meus amigos também estavam do mesmo jeito. E de repente, irmãos, nós começamos a dar as mãos uns para os outros. E eu dei a mão para um amigo meu chamado Felipe. Eu dei a mão para ele. E nós lá com as mãos dadas. De repente ele começa a falar em outras línguas. E a mão dele começa a tremer, começa a tremer, começa a tremer, começa a tremer, começa a tremer. E ele começa a falar em línguas. E eu estava com medo antes das irmãs, agora eu estava com medo dele. Só que eu disse assim, Senhor, eu quero isso também. Eu quero ser batizado. Eu quero. Tem que fazer um curso, Deus? Tem não? Eu quero. E eu comecei, irmãos, ali, Senhor, me batiza. Senhor, me batiza. Senhor, me enche. Senhor, me enche. Senhor, me enche. Senhor, me batiza. Senhor, me batiza.
de repente, eu fui tomado por algo que veio do Senhor. E eu comecei a falar em outras línguas. De repente. E aí eu fui entendendo sobre isso. Que o Senhor sim quer vir com o Espírito Santo dele. Mas não na individualidade. Ele quer operar no coletivo. É no meio da unidade, é no meio da comunhão que acontece o rompimento, que acontece o despertar. Os discípulos de Jesus não tinham saído para pregar. Os discípulos de Jesus não tinham saído para nenhum lugar ainda. Jesus tinha subido. Tinha passado 40 dias ali. Então talvez fazia uns 7, no máximo 10 dias, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, o Espírito Santo veio sobre eles. Começaram a encher eles com o Espírito Santo de Deus. E sabe o que a Bíblia fala? Que depois disso, em Atos capítulo 2, verso 41. Atos 2, 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, Ele nos dá coragem. Ele nos empodera para que você possa anunciar. A Bíblia fala que ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Mas quando ele volta cheio do poder do Espírito Santo. Processos são necessários. Processo aconteceu na vida de Elias. Processo aconteceu na vida desses 2 discípulos que estavam de caminhos para Emaús. Mas quando a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles, eles ficaram cheios do poder de Deus. Eles ficaram cheios do poder do Espírito Santo. Eles ficaram cheios de poder. Então o que o Senhor quer falar com você hoje é dizer assim: ei, meu filho, eu quero te encher porque tem muita coisa para acontecer. Eu quero te encher. Há um rompimento chegando. Quando você se enche do Espírito Santo, há um rompimento vindo sobre a igreja local. Quando a igreja está reunida em um só propósito, há um crescimento. Quando você deixa o seu coração aberto e diz: ei, Senhor, eu quero mais, eu quero ser cheio, eu quero ser transbordante daquilo que o Senhor tem para mim. Talvez você diga: pastor, mas eu já vivi muito desanimado, muito desacreditado. Pastor, eu já estou em conflito. Ou então, pastor, as coisas são muito difíceis. O Senhor olha para você e diz: ei, meu amado, volta para o teu caminho, porque tem fogo. Tem fogo para você. E a Bíblia fala que quando Pedro termina de pregar, aqueles que aceitam a Jesus são 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se convertem, quase 3.000 pessoas se acrescentam junto a eles. Sabe por quê, irmãos? Fale assim, isso não vem deles, é através do Espírito Santo. Nós estamos numa conferência que se chama Ativa-nos, não é isso, pastor? Ativa-nos. Você quer ser ativado? Você está pronto para isso? Você está pronto para esse ativamento? Você está pronto para deixar o Senhor agir em você? Você está pronto? Você está pronto? O medo vai bater a porta. As coisas podem acontecer. Mas o Senhor está falando com você hoje, meu amado. Vai ser em você. Eu vou usar você. Eu vou encher você. Vocês vão ser minha testemunha em todos os confins da terra. Em todos os confins da terra. Em todos os confins da terra, em todos os lugares. O Senhor está renovando chamados de muitas pessoas aqui hoje. O Senhor está renovando o ministério de muitas pessoas aqui hoje. Talvez você estava triste, talvez você estava angustiado, talvez você estava sem perspectiva. Talvez você apenas olhava e dizia assim: Senhor, sou eu? Sou eu mesmo, Senhor?
Eu sou só um improvável, Deus. Eu sou só um improvável. O Senhor olha para você e diz assim: eu escolhi você. Eu escolhi as coisas loucas do mundo. Eu escolhi as coisas loucas do mundo. Eu escolhi as coisas loucas. É você. É você mesmo, meu irmão. Pode subir aqui, Fanel. Eu escolhi você. Ele tem fogo. Ele tem fogo. E Ele está incendiando o seu coração hoje. Ele quer te encher com mais da presença dEle, com mais do poder dEle, com mais da unção dEle. Ele quer te empoderar para fazer aquilo que Ele tem chamado você. Ei, não tenha medo. 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 Porque o Senhor olha para você e afirma em você e diz: ei, meu filho, você já está pronto. É você que já está pronto. Não tem essa pessoa no seu trabalho, é você que vai pregar. Não tem essa pessoa da sua rua, é você que vai levar a palavra dele. É você, meu amado. Não tem o seu familiar, é você. Eu estava falando com o pastor que ele disse assim: eu tenho a honra de pastorear a minha sogra. Eu falei para ele: eu tenho a honra de pastorear os meus pais e os meus sogros. E os meus pais são líderes de célula. E os meus sogros anfitrião em uma célula. Eu tenho um privilégio. Eu tenho um privilégio. Eu tenho um privilégio. E sabe o que é que eu tenho visto, irmãos? Tem pessoas, eu tenho discípulos pessoais aqui que são da casa do Pai. O pessoal está escondido, camuflado no meio de vocês. Eles me amam e eu amo eles. Eles vão me escutar pregando amanhã 2 vezes, domingo mais 2 vezes. Sabe o que acontece? O Senhor acrescenta os que vão sendo salvos dia a dia. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai atraindo. Sabe de uma coisa? Sobe aqui, meu amado, sobe. Bem rapidinho, sobe. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sabe quando a pessoa está cheia do Espírito Santo aqui, ó, como ele? A pessoa está cheia do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Ele é como um imã que vai atraindo. E a pessoa até não quer, não. Mas é tão forte o que está nele, que a pessoa vai se atraindo e cola. E diz: o que é que você tem? Eu quero ter igual também. Você é algo, você tem coisa diferente. O seu olhar é diferente, a forma que você fala é diferente, como você se expressa é diferente, as suas atitudes são diferentes. O que é que você tem? Me ensina, eu quero o que você tem. Onde você fez esse curso? Qual foi o seu coach? E ele diz assim: eu posso te ensinar, porque o meu coach, ele é o mais top. Ele é o coach dos coaches. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. E a palavra fala que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus, Ele é o Senhor. E foi Jesus que disse: ei, eu estou indo para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não sabe quem é, mas você sabe quem é. Ele está em você. Ele habita em você. E Ele vai transferir isso para outros, porque já está em você. Já está em você. Obrigado, meu amado. Já está em você. O Espírito já está em você. Eu aprendi uma coisa, meu amado. Quando você um dia confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você recebe um lindo presente.
Esse lindo presente é o próprio Espírito de Deus. Mas muitas vezes você está dizendo assim: Senhor, eu não estou conseguindo acessar todas as coisas. E é por isso que a Bíblia fala: se vocês que são maus sabem dar as boas dádivas, eu vou dar o Espírito para se você me pedir. Já está em você. Peça, busque, intensifique. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para o mais do Senhor? Você está pronto para deixar Ele colocar fogo em você? Você está pronto? Ele está colocando fogo em você. Ele está com lança-chamas em você e fazendo e colocando. Tem mais, tem muito mais. Tem muito mais. Talvez você até diga: pastor, eu tenho medo do Espírito Santo me pegar e eu ficar descontrolado, eu ficar feito, eu não sei, pastor. Você falou dos exemplos, eu tenho medo de ficar igual as irmãzinhas correndo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Ele quer te encher. Você vai ficar no controle ou vai deixar Ele ficar no controle da sua vida? Você vai continuar segurando as coisas ou vai deixar Ele conduzir a situação? Você vai continuar querendo ser esse crente controlado, que fica na sua casinha, que fica no seu conforto, na sua bolinha? O Espírito Santo de Deus está falando assim: deixa eu estourar a bolha, porque tem fogo para você. Tem fogo para você. Tem fogo para você. Ele está te ativando. Ele está ativando essa igreja. Ele está ativando essa igreja. Sabe, pastor, essa igreja não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Vocês podem pensar no quarto culto, terceiro culto, o que, meu amado? É quarto. Pode pensar, ainda esse ano. Ainda. Pode pensar. Pode imaginar. Pode começar a prospectar. Aqui não é a sede. Aqui é a passagem para Canaã. Aqui é a passagem para a terra que o Senhor ainda vai colocar e vai dar ainda maior. Tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa. E é através de você. É através de você.